no dia 28 de junho de 1491, nascia em Greenwich, um palácio de beleza singular às margens de Londres, um dos monarcas mais fascinantes da história inglesa, Henrique VIII. Filho de Henrique VII, o primeiro rei da dinastia Tudor, ele herdou um legado construído sobre as cinzas de uma era turbulenta. Seu pai, um governante astuto, havia unificado a Inglaterra após décadas de conflitos sangrentos na Guerra das Rosas, consolidando seu poder desde 1485 até sua morte em 1509. Mas foi seu segundo filho, Henrique, quem estaria destinado a marcar seu nome na história com fogo e paixão. Sua mãe, Elizabeth de York, era nada menos que a filha do poderoso Eduardo IV, um monarca que reinou durante o esplendor do Renascimento, entre 1461 e 1483. Seu casamento com Henrique VII não foi apenas uma aliança política, mas um símbolo de reconciliação entre as casas de York e Lancaster, duas dinastias que por anos haviam mergulhado o país em guerras civis. Dessa união nasceram 7 filhos, mas apenas 4 sobreviveram à infância: Arthur, o primogênito e herdeiro aparente; Margarida, a futura rainha da Escócia; Maria, que mais tarde se tornaria uma figura central na corte; e o próprio Henrique, o caçula cheio de promessas. Antes de Henrique vir ao mundo, seus pais já haviam perdido 2 filhos pequenos, em 1486 e 1489. A tragédia não poupou a família real. Edmund e Catarina faleceram ainda na primeira infância, enquanto Elizabeth, a primogênita, não resistiu por muito tempo. Assim, Henrique cresceu cercado por mulheres que o idolatravam, sua mãe, suas irmãs e até sua avó paterna, um ambiente que, segundo historiadores, pode ter moldado seu caráter apaixonado e por vezes volúvel. Como segundo filho, Henrique não foi criado para ser rei. Seu destino inicialmente era o de um príncipe secundário, um plano B da coroa. Enquanto seu irmão Arthur era preparado para assumir o trono como príncipe de Gales, Henrique desfrutava de uma educação privilegiada no Palácio de Elton. Seus tutores, homens de vasta erudição, lhe ensinaram não apenas as artes da retórica, da gramática e da filosofia, mas também lógica, matemática e uma impressionante gama de línguas: francês, espanhol, italiano, latim e grego. Sua mente brilhante impressionava até os maiores intelectuais da época, como o humanista Desiderius Erasmus, que o descreveu como um jovem de inteligência rara. Mas Henrique não era apenas um estudioso. Dotado de uma energia inesgotável, ele se destacava nos esportes, na música, chegando até a compor suas próprias melodias, e em todas as atividades que exigiam força e habilidade. Sua presença era magnética, um traço que, aliado à sua educação refinada, conquistava a admiração de figuras como Thomas More, autor de Utopia, que chegava a compará-lo a um salvador, um novo Messias. Claro, os elogios da época deviam ser interpretados com cautela, afinal, a lisonja era uma moeda corrente nas cortes europeias. Mesmo assim, não havia como negar, Henrique era um príncipe excepcional. Seu pai, reconhecendo seu valor, não o deixou à sombra do irmão. Ainda jovem, Henrique acumulou títulos de prestígio: Duque de York, Tenente da Irlanda, Marechal da Inglaterra e Guardião das Marcas Escocesas. Era uma maneira de Henrique VII demonstrar que, mesmo não sendo o herdeiro direto, seu segundo filho tinha um lugar de destaque na linha sucessória. E o jovem príncipe correspondia às expectativas: carismático, culto e cheio de ambição, ele já despertava a curiosidade dos que o cercavam. Sua infância, no entanto, não foi apenas um mar de rosas. Em abril de 1502, a morte de Arthur, possivelmente vítima de tuberculose ou da misteriosa doença do suor, uma epidemia que assombrava a Europa, mudou tudo. De repente, Henrique, então com apenas 11 anos, viu-se catapultado para a posição de herdeiro do trono. A pressão era imensa, a dinastia Tudor ainda era jovem, e seu direito ao poder frágil. Henrique VII havia conquistado a coroa em 1485, após derrotar Ricardo III na Batalha de Bosworth, um rei que, segundo rumores, não hesitou em eliminar seus próprios sobrinhos, os famosos príncipes da Torre, para garantir seu reinado. A legitimidade dos Tudor era questionável, afinal, sua linhagem remontava a João de Gante, filho de Eduardo III, através de um casamento morganático com Catarina Swynford, uma união que tecnicamente não conferia direitos dinásticos plenos. Para piorar, os Tudores tinham origens galesas, algo que a nobreza inglesa tradicional não via com bons olhos. Henrique VII sabia que sua dinastia estava em uma corda bamba. Qualquer pretendente ao trono poderia surgir a qualquer momento, ameaçando tudo o que havia construído. Por isso, a morte de Arthur foi um golpe devastador.
Agora todas as esperanças da coroa recaíam sobre Henrique, um garoto que até então havia sido criado para ser o apoio do irmão, não seu substituto. A pressão por um herdeiro masculino se tornaria, dali em diante, uma obsessão, e Henrique, ainda que jovem, já sentia o peso dessa responsabilidade sobre seus ombros. Seu futuro, no entanto, prometia ser tão grandioso quanto turbulento. Afinal, não era todo dia que um príncipe criado para ser a segunda opção se via no centro do poder absoluto. E Henrique VIII, com sua inteligência afiada e sua personalidade ardente, estava pronto para provar que nasceu não apenas para reinar, mas para transformar a história. Mas garantir uma sucessão tranquila não seria tarefa simples. Uma sombra pairava sobre a vida de Henrique, e ela se tornava mais densa a cada dia. Henrique VII, sempre meticuloso, assumiu pessoalmente a educação do filho, agora não mais um segundo na linha de sucessão, mas o herdeiro direto do trono. Aos 10 anos, o jovem príncipe foi agraciado com o título de Príncipe de Gales, um sinal claro de que seu destino estava traçado. Era o início de uma nova era, mas também de uma dinâmica complexa entre pai e filho. Enquanto Arthur ainda vivia, Henrique era pouco mais que uma figura secundária na corte, quase ignorado pelo rei. Mas com a morte do irmão, tudo mudou. Henrique VII, embora rígido e austero, não era um homem sem afeto. Ele queria que seu filho tivesse uma vida plena, mas também o preparava com mão de ferro para os desafios do poder. O rei se envolvia em cada detalhe da rotina do príncipe, desde os estudos até os treinos militares, mas essa proximidade, em vez de aproximá-los, muitas vezes gerava atritos, especialmente quando suas visões colidiam. Henrique, jovem e ardente, nutria uma paixão incontrolável pelas justas e pelos esportes marciais, um traço que seu pai, pragmático e cauteloso, via com desconfiança. O rei temia que um acidente colocasse em risco o futuro da dinastia e por isso impunha restrições. Nenhuma lança afiada, nenhum risco desnecessário. Para o príncipe, no entanto, ser impedido de provar sua coragem diante dos pares era uma humilhação. Enquanto seus amigos exibiam suas habilidades com orgulho defendendo sua honra de homens, Henrique se via reduzido a exercícios sem armas, como se fosse menos do que eles. O torneio é o lugar dos verdadeiros guerreiros. Essa era a voz que ecoava em sua mente, uma frustração que só crescia com o tempo. E enquanto os anos passavam, a distância entre pai e filho se aprofundava. Henrique VII, outrora um monarca admirado, via sua popularidade minguar, minada por políticas financeiras impopulares e pela dependência de um círculo fechado de conselheiros, homens de confiança que, no entanto, o isolavam do resto da nobreza. A Inglaterra olhava cada vez mais para o príncipe Henrique, não como um herdeiro distante, mas como o rei que já se desenhava no horizonte, jovem, carismático e promissor. O contraste era inevitável. Onde o pai governava com cálculo frio, o filho parecia trazer consigo a promessa de um reinado vibrante, cheio de glória e esplendor. E Henrique VII, apesar de tudo, amava seu povo. Trabalhará incansavelmente para estabilizar as finanças do reino, para deixar um legado sólido. Talvez por isso, em um gesto que surpreendeu a muitos, decidiu presentear o filho com uma herança generosa, um sinal de que mesmo nas tensões, o futuro da dinastia vinha em primeiro lugar. Mas havia outra questão que o atormentava, e que se tornaria um dos maiores dilemas de seu reinado: o casamento de Henrique. A morte de Arthur havia deixado uma questão pendente. Caterine de Aragão, a jovem princesa espanhola que fora sua noiva, filha de Fernando II de Aragão e Isabel I de Castela, cujo casamento unira os dois maiores reinos da Península Ibérica. Caterine era mais do que uma simples peça no tabuleiro político, era a ponte entre a Inglaterra e uma das maiores potências da Europa. O casamento entre Arthur e Caterine fora celebrado em 1501, selando uma aliança que prometia fortalecer ambos os reinos. Mas a morte prematura do príncipe transformou essa união em um problema. Henrique VII não perdeu tempo. Pouco após o luto, iniciou as negociações com os reis católicos para que Caterine se casasse com Henrique. Ela será sua rainha, parecia dizer cada carta enviada à Espanha. Mas as tratativas se arrastaram por anos, enredadas em questões financeiras e canônicas. O maior obstáculo? A dúvida sobre se o casamento entre Arthur e Caterine havia sido consumado. Se sim, a igreja proibiria a união entre Henrique e sua cunhada por ser considerado incesto. Se não, uma dispensação papal poderia resolver tudo. Enquanto os diplomatas debatiam e os teólogos analisavam, Caterine permaneceu na Inglaterra, em uma espécie de limbo, sua posição cada vez mais delicada. Seu dote, parte crucial do acordo, era motivo de disputa. Os espanhóis relutavam em pagá-lo integralmente, enquanto os ingleses exigiam garantias.
E acima de tudo, pairava a pergunta que ninguém ousava responder com certeza: Arthur e Catherine haviam de fato se tornado marido e mulher? Os anos se passaram, e a questão permaneceu sem solução, até que em 21 de abril de 1509, Henrique VII faleceu. E como um raio de sol após uma longa tempestade, o príncipe de Gales foi aclamado imediatamente como Henrique VIII, rei da Inglaterra. O país explodiu em júbilo. Finalmente o jovem monarca que todos desejavam, alto, atlético, de uma beleza quase sobrenatural, assumia o trono. Aos 17 anos, Henrique encarnava a esperança de uma nova era, inteligente, encantador, cheio de vida e promessas. Os nobres o adoravam, o povo o idolatrava, e até os estrangeiros olhavam para a Inglaterra com renovado interesse. Este seria, todos acreditavam, o início de uma idade de ouro, e Henrique não decepcionaria. Menos de 3 semanas após a morte do pai, em 11 de junho de 1509, ele se casou com Catherine de Aragão em uma cerimônia íntima e emocionante na Igreja dos Frades Observantes, nos arredores do Palácio de Greenwich. Ela tinha 6 anos a mais que ele, e as dúvidas sobre a validade do casamento ainda pairavam, mas uma dispensação papal, finalmente concedida, selou sua união. Para Henrique, era o começo de um amor que por um tempo parece ter sido genuíno. Catherine não era apenas sua rainha, era sua confidente, sua parceira, a mulher que mais tarde, ele juraria ter amado acima de todas as outras. 2 semanas depois, em 24 de junho, o casal foi coroado em Westminster Abbey em uma cerimônia de tirar o fôlego. O cortejo partiu do Palácio de Westminster e a abadia, adornada com tecidos de ouro e tapeçarias deslumbrantes, brilhava como um palco digno de reis. Henrique, vestindo um manto de veludo carmesim sobre uma túnica de tecido dourado cravejada de joias, parecia um deus descendido à terra. Catherine, por sua vez, era a imagem da elegância real. Um manto de tecido rico, uma túnica com bordados de arminho e uma coroa de ouro e pérolas sobre seus longos cabelos acobreados, soltos como símbolo de pureza. Quando o arcebispo de Canterbury, William Varon, ungiu o casal com óleo sagrado e colocou as coroas sobre suas cabeças, os gritos de Vivat, Vivat Rex, ecoaram pelas paredes da abadia, abafando até mesmo os cânticos do coro. Foi a última coroação conjunta da história inglesa por quase 2 séculos, um momento único, carregado de simbolismo. Afinal, poucos monarcas ousavam se casar antes de serem coroados. Henrique, no entanto, não era um rei comum, e as celebrações que se seguiram foram tão grandiosas quanto seu novo reinado prometia ser. Durante 2 dias, a corte se entregou a banquetes suntuosos, com até 7 pratos servidos em cada refeição, vinhos dos melhores vinhedos da Europa e iguarias que fariam até os paladares mais refinados suspirarem. Os torneios proibidos por Henrique VII voltaram com todo o esplendor e o jovem rei, agora livre das amarras paternas, não apenas assistia, ele participava, demonstrando sua destreza e coragem diante de uma plateia extasiada. A corte de Henrique VIII não seria como a de seu pai. Enquanto Henrique VII governara com austeridade, o filho transformaria o palácio em um centro de luxo, diversão e ostentação. Roupas extravagantes, joias reluzentes, móveis finamente trabalhados e festins que duravam dias, tudo isso se tornaria a marca de seu reinado. Os primeiros anos foram de pura euforia. A Inglaterra finalmente respirava aliviada, como se um longo inverno tivesse dado lugar a uma primavera radiante. E para completar a felicidade do novo rei, logo vieram as notícias que todos esperavam. A sucessão finalmente parecia assegurada. O destino, porém, parecia tecer seus fios com mãos implacáveis. No rigoroso inverno de 1509, quando a notícia da gestação de Catarina correu pela corte como um sopro de esperança, todos acreditaram que a dinastia Tudor finalmente estaria segura. Mas a história, como bem sabemos, não se escreve apenas com tinta dourada. Em janeiro de 1510, o primeiro golpe, um aborto espontâneo, uma menina que nunca conheceria o brilho dos salões de Westminster. O luto foi silencioso, mas a corte, ávida por um herdeiro, logo se apegou à próxima promessa. E ela veio. Em janeiro de 1511, um grito de alegria ecoou pelos corredores do palácio. Nascia o príncipe Henrique, o tão esperado filho varão. Por 7 breves semanas, o futuro da Inglaterra pareceu garantido. Até que a tragédia mais uma vez ceifou a vida frágil do pequeno príncipe. As causas? Um mistério envolto nas sombras da medicina da época, onde cada diagnóstico era uma adivinhação e cada remédio uma prece. O desespero deve ter sido sufocante, mas o casal real, unido pela fé e pela ambição, não poderia se render. Os anos seguintes foram um teste de resiliência. No outono de 1513 e no inverno que se seguiu,
Catarina deu à luz mais 2 vezes. 2 meninos, 2 suspiros de esperança que se apagaram quase tão rápido quanto nasceram em um natimorto, outro que mal pôde respirar o ar do mundo antes de partir. Cada perda era um golpe no orgulho de Henrique, um lembrete cruel de que a natureza por vezes desdenha dos planos dos reis. E no entanto, contra todas as probabilidades, Catarina concebia com facilidade um sinal de que cedo ou tarde a sorte mudaria. Afinal, na Inglaterra do século XVI, a morte infantil era uma sombra constante. Uma em cada 3 gestações terminava em luto, e até metade das crianças não chegava à idade adulta. Era o preço amargo de uma época em que a vida pendia por um fio. Mas enquanto o destino brincava com suas esperanças, Henrique e Catarina provavam que seu reinado não dependia apenas de um herdeiro. Juntos governavam com uma harmonia que encantava até os mais céticos. O jovem rei, tão diferente de seu pai austero, perdoou dívidas, cortejou a nobreza com gestos generosos e conquistou o povo com um carisma que parecia saído das lendas arturianas. Catarina, por sua vez, não era apenas uma rainha decorativa. Sua inteligência aguçada, sua piedade sincera e seu amor pela Inglaterra a tornavam uma figura querida, quase materna, para um reino que ainda se recuperava das cicatrizes da Guerra das Rosas. E então veio o teste definitivo. Em 1513, enquanto Henrique partia para a França em busca de glória militar, sonhando em reviver os feitos de Henrique V em Agincourt, confiou a Catarina algo que nenhum rei inglês havia ousado fazer antes: o governo do reino em sua ausência. Não era uma mera formalidade. A guerra na Europa era um tabuleiro complexo, onde França e Espanha disputavam a Itália como leões famintos, e o Papa Júlio II, com sua excomunhão a Luís XII, tecia alianças como um mestre de xadrez. Henrique, seduzido pela promessa de reconquistar territórios perdidos e pelo brilho de uma coalizão vitoriosa, deixou para trás não apenas um trono, mas um reino vulnerável. E foi então que Catarina provou seu valor. Enquanto o marido lutava em Terouanne e celebrava a Batalha das Esporas, onde os cavaleiros franceses fugiram tão rápido que suas esporas pareciam faíscas no vento, a rainha enfrentava uma ameaça muito mais próxima. James IV da Escócia, aliado dos franceses, invadiu a Inglaterra com um exército de 40.000 homens, certo de que a ausência de Henrique era sua oportunidade. Mas Catarina não era uma mulher que se curvava ao medo. Com mão firme mobilizou as tropas, inspirando até os mais hesitantes. E em Flodenfield, em 9 de setembro de 1513, o destino sorriu para a Inglaterra. Os longos arcos ingleses comandados pelo experiente Thomas Howard, Ar de Surrey, dizimaram o exército escocês. James IV caiu em batalha, junto com 17.000 de seus homens, uma vitória tão esmagadora quanto inesperada. Quando a notícia chegou a Henrique, deve ter sido um momento de puro triunfo. Sua rainha não apenas havia defendido o reino, como fizera com uma competência que ecoaria nos anais da história. Catarina, em um gesto de ironia macabra, enviou ao marido o manto ensanguentado de James IV como troféu, um lembrete de que, enquanto ele conquistava cidades na França, ela garantia que a Inglaterra permanecesse intocável. E assim, após 3 anos de casamento e 7 de reinados entrelaçados, Henrique e Catarina pareciam invencíveis, um casal unido pela ambição, pelo amor e, acima de tudo, pela crença inabalável de que seu legado ainda estava por ser escrito. Mas o tempo, esse juiz implacável, não se curvava aos desejos de Henrique e Catarina. A cada ano que passava, a sombra da ausência de um herdeiro masculino se alongava sobre o trono, como uma nuvem que ameaçava eclipsar até mesmo os raios do sol Tudor. E então, em 18 de fevereiro de 1516, um grito de alívio percorreu os salões de Greenwich. A rainha dera à luz uma menina, a princesa Maria. Não era o filho tão esperado, mas era vida, era sangue real. Era uma promessa de que Deus ainda não havia abandonado a dinastia. Inglaterra exultou. Após 7 anos de reinado, o nascimento de Maria não era apenas um milagre, era um presságio. Se uma filha podia sobreviver, por que não um filho? O povo aclamou a pequena princesa como a prova de que a bênção divina ainda pairava sobre Henrique e Catarina. E o rei, como ele a adorava. Minha pérola no mundo, sussurrava ao segurar a criança nos braços, enquanto ordenava que Ludlow Castle fosse preparado para recebê-la com toda a pompa de uma corte em miniatura. Maria teria seus próprios servos, seus próprios tutores, seus próprios banquetes, porque, afinal, ela era a herdeira presumida, a primeira na linha de sucessão desde que a coroa Tudor brilhara sobre a cabeça de seu pai. Mas aqui estava o paradoxo. Enquanto Henrique afagava a filha com um carinho quase obsessivo, seu coração ardia por algo mais.
Não por falta de amor, não, ele era um pai devotado, o marido que até então havia honrado Catarina com lealdade incomum para os padrões da realeza. O problema era outro: a história não registrava rainhas reinantes na Inglaterra. A lei sálica poderia não existir ali como na França, mas a tradição era clara como cristal: um homem devia sentar-se no trono. E Henrique, que sonhava com um império tão grandioso quanto o de Carlos V ou Francisco I, não podia aceitar que seu legado dependesse das mãos frágeis de uma mulher. A cada aniversário de Maria, a cada festa em sua homenagem, a dúvida roía sua alma: e se ela não for suficiente? Os anos se arrastavam, e o relógio biológico de Catarina soava como um sino fúnebre. Em dezembro de 1525, ela completou 40 anos, uma idade em que até as mulheres mais férteis viravam páginas em branco no livro da maternidade. Os médicos sussurravam, os cortesãos trocavam olhares e Henrique começava a olhar para o lado. Não por crueldade, não por desamor, mas por um desespero que só um rei pode conhecer: o medo de ver seu nome apagar-se com o último suspiro de sua linhagem. E foi então que, em junho de 1519, o destino lhe jogou uma migalha de esperança. Elizabeth Blom, uma de suas damas de companhia, deu à luz um menino. Henry Fitzroy, filho do rei, era a prova viva de que o problema não estava nele. O bastardo foi agraciado com títulos, terras e o afeto ostentoso do pai, mas a lei era implacável: um filho ilegítimo jamais poderia herdar a coroa. Ainda assim, a mensagem era clara: Henrique VIII era capaz de gerar herdeiros. E se Catarina não podia lhe dar um bem, o mundo estava cheio de mulheres mais jovens. Mas não se engane, o rei não era um monstro. Não ainda. Ele ainda escrevia cartas apaixonadas à rainha, ainda a consultava sobre assuntos de Estado, ainda a tratava com respeito devido à mulher que havia governado a Inglaterra em sua ausência. O problema não era infidelidade, afinal, que rei europeu da época não tinha suas amantes? O problema era a urgência. A cada batalha que Henrique travava no continente, a cada aliança que tecia com Carlos V ou Francisco I, a cada navio que lançava ao mar em nome da glória inglesa, uma voz sussurrava em seus ouvidos: sem um filho, tudo isso será em vão. E assim, enquanto a pequena Maria crescia sob os olhares atentos de uma corte que já havia como uma peça em um jogo perigoso, Henrique VIII começava a mudar. Não de repente, não com estrondo, mas como gelo que racha silenciosamente sob o peso de um inverno demasiado longo. O homem que em 1509 prometera ser um príncipe renascentista, um mecenas das artes, um guerreiro justus, estava se transformando em algo mais sombrio: um homem disposto a desafiar Deus, a lei e até mesmo seu próprio coração para garantir que a dinastia Tudor não morresse com ele. E enquanto isso, no palácio de Whitehall, as velas ardiam até altas horas. Henrique lia os relatos das conquistas espanholas no Novo Mundo, os tratados de Maquiavel, as cartas de Lutero que começavam a circular pela Europa como um vento de revolta. A Inglaterra não poderia ficar para trás. Não enquanto ele fosse rei. Não enquanto seu sangue ainda corresse nas veias de um herdeiro, qualquer herdeiro. O preço? Isso pouco importava. Porque a história, afinal, não se escreve com lágrimas mas com ferro e fogo. E Henrique VIII estava prestes a provar que conhecia bem o gosto de ambos. O ar da Alemanha em 1517 era denso o suficiente para se cortar com uma adaga. E quando a reforma protestante, inflamada pelas palavras de Lutero, varreu o continente como um incêndio em palha seca, Henrique VIII viu não uma ameaça, mas uma oportunidade de ouro. Afinal, se a Igreja estava cambaleando, se os alicerces de séculos ruíam sob o peso de sua própria corrupção, por que não demonstrar ao mundo, e a Roma, que a Inglaterra ainda sabia o que era lealdade inquebrantável? Lutero atacava o papado com a fúria de um profeta, e o Vaticano, acossado, via seu tesouro e sua autoridade esvaírem-se como areia entre os dedos. Mas Henrique era um católico devoto, um homem que se deleitava nos rituais sagrados, no esplendor das missas em latim, na pompa que transformava a fé em algo tangível, quase palpável. A ideia de uma cristandade despojada, onde o povo lesse a Bíblia em sua própria língua, onde os sacramentos fossem reduzidos a meras formalidades. Isso não era revolução, era heresia. E heresias, como ele bem sabia, deviam ser esmagadas com a mesma precisão com que se forja uma espada. Foi assim que em 1521, a pena de Henrique, ou, quem sabe, a de Thomas More, seu brilhante chanceler, cujos dedos dançavam sobre o pergaminho como se tecessem seda, traçou as linhas de Assertio Septem Sacramentorum, a defesa dos 7 sacramentos. Um manifesto não apenas em prol da ortodoxia, mas um desafio lançado aos pés de Lutero. Cada palavra, um golpe, cada argumento, uma flecha envenenada.
O Papa Leão X, extasiado com tamanha devoção, não hesitou. Concedeu a Henrique o título de fidei defensor, defensor da fé. Ironias do destino, não? O mesmo homem que anos depois, rasgaria a Europa ao meio em nome de um desejo pessoal, era então aclamado como campeão da Igreja. Mas quem em sã consciência questionaria a autoria do texto? Se More poliu as frases, se os teólogos da corte ajustaram os dogmas, que importância tinha? O que importava era o símbolo. Henrique VIII, o rei que não se curvava às tentações da modernidade, o bastião da tradição em um mundo que desmoronava. Até que, como um raio em céu sereno, ela chegou. Anne Boleyn não entrou na corte Tudor como uma suplicante, mas como uma força da natureza. Filha de Thomas Boleyn, diplomata astuto que havia respirado o ar refinado da França, ela trazia consigo o brilho de Versalhes nos gestos, a elegância de uma educação cosmopolita nos olhos. Não era apenas bela, era fascinante. E Henrique, aos 30 e poucos anos, já não era mais o príncipe encantador que havia conquistado Caterine de Aragão com promessas de amor eterno. Agora, era um homem acossado pelo tempo, pela falta de um herdeiro masculino, pela sombra de um império que exigia continuidade. Quando Anne cruzou seu caminho, não foi o rei quem a escolheu. Foi o destino, ou, se preferirmos, a ambição disfarçada de paixão. Ela não era ingênua. Sabia que um flerte com o monarca poderia ser sua ruína ou sua ascensão. Por isso, quando Henrique, acostumado a ter o que queria com um simples aceno, estendeu as mãos, Anne recuou. Não seria mais uma amante descartável, um nome sussurrado nos corredores do palácio antes de ser esquecido. Queria, ou pelo menos fingia querer, algo mais. Casamento. Coroa. E assim começou o jogo mais perigoso da Europa. Um rei obcecado, uma mulher que se recusava a ceder, e um império que tremia à espera do próximo movimento. As cartas que Henrique lhe escreveu, e que por milagre ou negligência, sobreviveram aos séculos, são o retrato de um homem desfeito. Palavras ardentes, promessas desesperadas, a tinta quase queimando o papel, minha alma, minha coração, meu tudo. Assim começava uma delas. Como se o rei da Inglaterra tivesse se transformado em um trovador medieval, prisioneiro de seu próprio desejo. Anne, por sua vez, jogava com maestria. Um sorriso aqui, um afastamento estratégico ali. Até que na primavera de 1527, desapareceu. Retirou-se para Evercastle, sua fortaleza familiar, deixando Henrique à mercê de uma agonia que nem mesmo a guerra poderia igualar. Alguns dirão que foi cálculo, outros que foi medo. Mas que mulher, em sã consciência, não tremia ante a perspectiva de desafiar um rei? Anne não era tola. Sabia que se cedesse, seria apenas mais uma em uma longa lista de amantes. Se resistisse, porém, então ela se tornaria lenda. E foi o que fez. Durante meses Henrique suplicou, enviou presentes, jurou o céu e a terra. Até que lentamente a maré virou. Anne permitiu-se sentir. E quando voltou à corte não foi como uma fugitiva, mas como uma rainha em potencial. O que se seguiu não foi um romance. Foi uma guerra santa. Porque Henrique agora tinha um objetivo claro, livrar-se de Caterine. E para isso precisava de um motivo que nem mesmo Roma pudesse ignorar. A solução? Um versículo bíblico. Um detalhe conveniente. Afinal, Caterine havia sido esposa de seu irmão, Arthur, e a lei de Deus em Levítico 20:21 era clara: se um homem tomar a mulher de seu irmão, é coisa impura, serão sem filhos. 18 anos de casamento, uma filha sobrevivente, e agora, de repente, a consciência do rei despertava como um dragão adormecido. Os teólogos foram convocados. Os argumentos afiados. E quando Henrique pediu ao Papa Clemente VII que anulasse seu casamento, não era um pedido, era um ultimato. A Inglaterra inteira contava os dias. Porque o que estava em jogo não era apenas o futuro de um rei, era o nascimento de uma nova era. Era o momento em que a história se curvava sob o peso de uma decisão. Henrique VIII não pedirá, exigirá, e o Vaticano, com suas paredes douradas e promessas vazias, respondia com o silêncio mais eloquente de todos, a inércia. Clemente VII, prisioneiro das ambições de Carlos V, não podia, ou não queria, desafiar o imperador que mantinha Roma sob sua bota. O Papa, esse homem que supostamente falava em nome de Deus, via-se reduzido a um refém político, enquanto o rei da Inglaterra, impaciente e furioso, percebia que a salvação não viria de joelhos, mas pela espada da própria vontade. E então o jogo mudou. Wolsey, o cardeal de mãos hábeis e origem humilde, aquele que transformará um simples açougueiro de Ipswich no homem mais poderoso da Inglaterra depois do rei, sentiu o chão tremer sob seus pés.
Ele que fora o arquiteto de sonhos imperiais, o conselheiro que sussurrava estratégias nos ouvidos de Henrique, agora via seu próprio destino se desvanecer como fumaça. A grande questão, esse eufemismo elegante para um desejo brutal. Livre-me desta mulher, tornará-se sua armadilha. A Legatine Corte, montada com pompa e a ilusão de justiça, não passava de um teatro onde os atores já conheciam o final. Roma não cederia. E quando Wolsey, em cartas secretas ao Vaticano, deixou transparecer mais lealdade ao Papa do que ao seu rei, Henrique não hesitou. A traição real ou imaginada tinha um único castigo. O cardeal caiu como um gigante de barro. Suas riquezas foram confiscadas, seu poder esmagado. Até Hampton Court, sua obra-prima de mármore e ambição, foi arrebatada, um presente envenenado para o rei que o deserdara. Wolsey morreu no caminho para a Torre de Londres, não pela espada do carrasco, mas pela mão mais cruel, a humilhação. Henrique, porém, não chorou. Em vez disso, olhou para as paredes que outrora pertenciam ao seu antigo conselheiro e sorriu. A história não pertencia aos hesitantemente piedosos, mas aos que ousavam reescrevê-la. E se o Papa não lhe daria o que queria, então a Inglaterra encontraria outro caminho. Os teólogos foram convocados, não como súditos, mas como juízes. Oxford, Cambridge, as universidades da Europa, todas foram chamadas a debater não a moralidade do divórcio, mas a legalidade do casamento de Henrique. Era uma manobra genial. Transformar uma questão de fé em um dilema jurídico, onde a razão, não a tradição, ditava a sentença. Mas até eles, com suas togas e tratados, falharam. Um após outro, os sábios confirmaram o que Roma já decretará. O casamento era válido. Caterine, a rainha abandonada, saía vitoriosa nos tribunais da teologia. E Henrique, pela primeira vez, sentiu o gosto amargo da derrota se misturar à sua fúria. Foi então que a voz de Thomas Cromwell ecoou nos corredores do poder. Diferente de Wolsey, Cromwell não era um clérigo, mas um sobrevivente. Um homem que entendia que as leis não eram escritas em pedra, mas em tinta, e a tinta podia ser apagada. Ele sussurrou ao rei o que nenhum outro ousara. Por que pedir permissão quando você pode tomar o que é seu? A Igreja da Inglaterra não precisava de Roma, precisava de Henrique. E se o Papa se recusava a ser o instrumento de Deus na terra, então o rei o seria. Enquanto isso, nas sombras, outro homem se preparava para selar o destino da nação. Thomas Cranmer, o teólogo de Cambridge, não era um radical, ainda não. Mas tinha algo mais perigoso, uma mente aberta. E quando Cromwell o apresentou ao rei, Henrique viu nele não um servo, mas uma ferramenta. Um homem que poderia, com palavras precisas e uma assinatura, desatar o nó que nem espadas nem súplicas conseguiram cortar. Em 1532, o parlamento, pressionado pela vontade real, aprovou a Submission of the Clergy. Os bispos da Inglaterra, outrora leais a Roma, agora juravam obediência ao rei. Era o primeiro golpe. O segundo veio com o Act in Restraint of Appeals. Nenhum assunto eclesiástico poderia mais ser levado aos tribunais estrangeiros. A Inglaterra, enfim, fechava suas portas ao Papa. E então, em janeiro de 1533, antes mesmo que a poeira baixasse, Henrique fez o que os reis fazem quando o mundo se recusa a dobrar-se. Ele tomou. Casou-se com Anne Boleyn em segredo, sob a bênção de um futuro que só ele podia ver. Quando Cranmer, agora arcebispo de Canterbury, declarou o casamento com Caterine nulo em maio daquele ano, não foi um ato de rebeldia, foi a coroação de uma nova ordem. A filha que Anne lhe deu em setembro, Elizabeth, não era o herdeiro homem que Henrique desejava, mas era um sinal, um aviso. Roma podia condená-lo, a Europa podia sussurrar herege. Mas Henrique VIII, pela primeira vez, não olhava para trás. Ele olhava para o trono, e via não um rei, mas um Deus. O nascimento de Elizabeth não foi apenas o grito de uma nova era, foi o primeiro golpe de um martelo que esmagaria o passado. Henrique sabia disso. E quando a menina abriu os olhos pela primeira vez, ele não viu uma herdeira frustrada, mas um presságio. A Inglaterra não esperaria por um príncipe. Ela se faria sozinha. Mas o sangue de uma rainha não apaga o de outra tão facilmente. Caterine de Aragão ainda respirava, e seu nome ainda ardia nos lábios do povo como uma oração. Eles a amavam, aquela espanhola de joelhos firmes, que se recusará a curvar a fé à vontade de um homem. E Mary, sua filha, agora declarada bastarda por decreto real, era o retrato vivo da traição que Henrique cometera contra sua própria carne. O povo murmurava. Os padres olhavam de lado. E Thomas Cranmer, aquele clérigo de olhos afiados, era apenas um entre muitos que cheiravam a heresia nas novas leis do rei. Henrique não tinha tempo para dúvidas. Se Roma o chamava de apóstata que fosse. Se a Inglaterra tremia, ele a faria ajoelhar.
Em 1534, o ato de supremacia não foi uma sugestão, foi um juramento forjado em aço. O rei, único chefe supremo da igreja na Inglaterra. Quem recusasse selaria seu destino com o próprio sangue. E muitos recusaram. Entre eles, um homem que já fora seu amigo. Thomas More, o erudito, o santo, o último Lord Chanceler que ousara dizer não ao rei. Ele conhecia o preço da desobediência. Sabia que a torre o esperava, que o cadafalso já tinha seu nome gravado na madeira. Mas quando o carrasco ergueu a espada, More não suplicou. Não amaldiçoou. Olhou para a multidão e deixou suas últimas palavras ecoarem como um desafio. O bom servo do rei, mas primeiro de Deus. A lâmina caiu. E com ela, o último vestígio de consciência que ainda ousava enfrentar Henrique VIII. Caterine de Aragão não viveu para ver a queda de Anne. Morreu em janeiro de 1536, consumida pela doença e pelo desespero, mas com a dignidade intacta. Dizem que em seus últimos suspiros ela não pediu clemência, pediu que rezassem por aquele homem que um dia jurara amá-la. Henrique, porém, já olhava para frente. Sempre para frente. Anne, sua rainha de olhos negros e língua afiada, não lhe deram um filho homem. Pior, dera-lhe 2 sombras, 2 abortos que o rei interpretou como um sinal. Deus não abençoava aquela união. E se Deus se calava, Henrique falaria por ele. Os rumores começaram a circular. Adultério, incesto, bruxaria. As paredes de Greenwich sussurravam que a rainha traía o leito real com seu próprio irmão. As provas, irrelevantes. A vontade do rei era lei. Em maio de 1536, Anne Boleyn subiu ao cadafalso com a mesma altivez com que subira ao trono. Vestida de preto, como se já fosse luto por si mesma, ela não chorou. Não suplicou. Olhou para a multidão e riu a rir, como se a ironia daquilo tudo fosse demais até para a morte. Rezem por mim, pediu. E que Deus perdoe o rei. A espada francesa foi rápida. Demasiado rápida para um homem que já planejava seu próximo casamento antes mesmo que o corpo de Anne esfriasse. Jane Seymour, dócil, católica, segura, era tudo que Anne não fora. E quando Henrique a tomou por esposa, a Inglaterra soube, o jogo havia mudado. Não bastava mais desafiar Roma. Agora era preciso esmagá-la. Os mosteiros foram os primeiros. Em 1536, Cromwell, aquele gênio sombrio dos bastidores, recebeu a ordem: desmanchem-nos. Abadias centenárias, santuários sagrados, bibliotecas que guardavam segredos mais antigos que a própria coroa, tudo foi arrasado. Os monges expulsos. As relíquias saqueadas. As pedras vendidas como pedra comum. O ouro derretido para encher os cofres de um rei que se julgava acima até dos anjos. Era o fim de uma era. E o início de outra, escrita não com tinta, mas com sangue e cinzas. Mas o movimento monástico não caiu sem luta. Para os protestantes, aquelas ordens eram mais do que pedra e ouro, eram símbolos de uma fé que se estendia além das fronteiras, uma teia de poder que respondia não a um rei, mas a Roma. Organizações com perspectiva global sussurravam os reformadores, enquanto afiavam suas penas para desmontar século após século de devoção. Que doutrina sólida elas realmente defendiam? Perguntavam, como se a fé pudesse ser reduzida a artigos de lei. E o rei? O rei já tinha sua resposta: desfaçam-se delas. Será um golpe de mestre para nossas finanças. Era uma lógica cruel, mas irresistível. Os livros, aqueles tesouros encadernados em couro e iluminados à mão, foram vendidos como papel velho. Cálices de ouro transformados em moedas para pagar dívidas de guerras que nem sequer tinham sido travadas. As terras antes sagradas, agora mediam-se em alqueires para encher os bolsos da nobreza ávida. Henry sonhava com aqueles números, com a possibilidade de finalmente liquidar seus credores, por que não, desencadear uma nova campanha contra a França. É o que qualquer monarca inglês faria, justificava, enquanto a Europa olhava, horrorizada, para aquele reino que se despira de sua própria alma. Mas a Inglaterra não se curvou sem rugir. No outono de 1536, o norte se levantou. 40.000 almas, camponeses, cavaleiros, clérigos, marcharam sob o estandarte das 5 chagas de Cristo, uma rebelião que ficaria conhecida como a Peregrinação da Graça. Não eram apenas homens, eram uma força da natureza, clamando pela restauração das abadias, pela volta dos santos, pela purgação dos ministros perversos que, diziam, tinham envenenado a mente do rei. Henry inicialmente fingiu clemência. Prometeu perdão, negociou, ganhou tempo. Até que quando a poeira baixou e os rebeldes se dispersaram, a vingança veio como uma lâmina na noite. Centenas foram enforcados, esquartejados, queimados. Até sua própria família sentiu o peso da fúria real.
Jane Seymour, a nova rainha, ajoelhou-se aos seus pés suplicando pelas abadias, e colheu apenas um rosnado. Levante-se. Não se atreva a interferir nos meus assuntos. Lembre-se de Anne. O aviso era claro. E o sangue derramado. Por 4 anos o saque continuou. As riquezas dos mosteiros alimentaram por um tempo os cofres da coroa, enquanto a Europa olhava para a Inglaterra como um pária, um reino que havia trocado sua herança espiritual por canhões e ouro. Mas Henry não se importava. Enquanto o continente ardia em guerras religiosas e a Inquisição apertava seu cerco, ele via apenas uma coisa: oportunidade. Com o ouro das abadias, ergueu uma muralha de pedra e ferro ao longo da costa. As pedras dos mosteiros destruídos tornaram-se fortificações, os sinos, derretidos em bronze para fundir canhões. A Inglaterra transformava-se em uma fortaleza flutuante, e sua marinha, antes modesta, agora crescia como uma sombra ameaçadora sobre o canal. Era o nascimento de um império, construído sobre os escombros da fé. Enquanto isso, no palácio, o jogo religioso continuava. Cranmer e seus aliados pressionavam por reformas, e Henry, sempre o mestre do equilíbrio, permitia, até certo ponto. Em 1536, os 10 artigos de fé foram publicados, um passo tímido em direção ao protestantismo. Em 1537 veio a Bíblia em inglês, um golpe contra o latim e o mistério. Mas em 1539, o vento virou. As divisões entre católicos e protestantes já não podiam ser ignoradas, e Henry, cansado das disputas, fez o que sempre fizera: impôs sua vontade. Reuniu um conselho de clérigos e ordenou que respondessem às 6 questões doutrinárias. O resultado? Os 6 artigos de fé, um abraço asfixiante à tradição católica, menos uma coisa: a lealdade a Roma. Era a Igreja da Inglaterra agora, católica em ritual, real em obediência. Os protestantes mais radicais olhavam aquém, os católicos tradicionais além. Mas Henry não se importava. Ele tinha o que queria: uma fé sob seu cetro, um reino sob seu controle. E assim, entre 1539 e 1540, a reforma henriciana chegou ao seu clímax, e ao seu fim. Não haveria mais voltas. A Igreja estava definida, católica na forma, real na essência. Os protestantes teriam que esperar. Os sonhos de Lutero e Calvino ficariam para o próximo reinado. Quanto a Henry, ele se tornará algo mais do que um rei. Era um deus em sua própria terra, e como todo deus, não tolerava rivais. Não mais a Igreja, não mais Roma, não mais ninguém. Apenas ele. E quem ousasse desafiá-lo aprenderia, como tantos antes, que a misericórdia de Henry VIII era tão fina quanto o fio de uma espada. Não era o mesmo homem. O jovem monarca de riso fácil, que outrora encantava a corte com sua vitalidade e charme, transformará-se em um gigante amargurado, aprisionado em um corpo que o traía. A queda no torneio não fora um simples acidente, foi o golpe que partiu ao meio o reinado de Henry VIII. O cavalo, blindado como um demônio de aço, esmagou-o contra o chão, e quando ele despertou, horas depois, não era mais o mesmo. A perna, já marcada por velhas feridas de batalhas e jogos, agora supurava uma dor que nenhum médico da época poderia curar. Os humores corruptos, diziam os físicos, envenenavam seu sangue. A ciência da época, cega e cruel, só sabia oferecer sangrias, cataplasmas de ervas podres e o consolo vazio de que o pus deve drenar, como se a agonia de um rei pudesse ser medida em xícaras de líquido infecto. Os anos que se seguiram foram uma lenta tortura. A perna ulcerada apodrecia, o cheiro da carne em decomposição impregnava seus aposentos, e a dor, era uma companheira tão constante que até o vinho, seu antigo aliado, já não bastava para afogá-la. Henry engordou, inchou, tornou-se uma montanha de carne e fúria sobre um trono. Carregado em liteiras reforçadas como um ídolo decadente, ele governava entre gemidos e acessos de raiva. Os cortesãos baixavam os olhos ao passarem por ele, não por reverência, mas por medo de verem o que o homem se tornará. E no entanto, mesmo assim, ele era o rei. Mesmo assim, ele exigia ser amado. Foi nesse corpo arruinado que Jane Seymour encontrou seu lugar. Doce e submissa, o oposto flamejante de Anne Boleyn, ela deu a Henry o que nenhum outro conseguirá: um herdeiro homem. Quando Edward nasceu em outubro de 1537, deve ter parecido ao rei que Deus, afinal, sorria para ele. Mas Deus, como sempre, tinha um preço. Jane morreu 12 dias depois, levada pela febre puerperal, e Henry, que jamais chorara por uma mulher, fechou-se em luto como um animal ferido. Dizem que ele se recusou a ver ninguém por semanas, que suas lágrimas caíram sobre o pequeno Edward como uma maldição. Afinal, o que era um filho sem a mãe? O que era um herdeiro sem uma rainha para garantir sua legitimidade? A dinasta Tudor pendia por um fio, e Henry, apesar de todo o seu poder,
sentia o chão tremer sob seus pés. Os conselheiros não demoraram a sussurrar em seus ouvidos. Um herdeiro só não basta, majestade. Precisamos de mais. Precisamos de segurança. E assim como um homem condenando-se a si mesmo, Henry voltou ao mercado das noivas. Desta vez, a escolha foi estratégica. Anne de Cleves, princesa alemã, irmã de um duque poderoso, peça-chave para uma aliança com a Liga de Samalcalden. Ou bem, o pintor da corte foi enviado para retratá-la, e seu pincel, traidor, devolveu a imagem de uma mulher serena, de traços delicados. Henry, ávido por beleza e juventude, aprovou o casamento antes mesmo de vê-la. Quando Anne chegou à Inglaterra, o desastre foi instantâneo. O rei, obeso e fedendo a carne podre, mal conseguiu conter o nojo ao vê-la. Não gosto dela, rugiu para Cromwell como se a culpa fosse do ministro. Ela não é nada como no retrato. Anne, confusa e assustada, não entendia o inglês suficiente para perceber que seu destino já estava selado. Henry, em sua fúria, inventou desculpas. Ela cheirava mal, como se seu próprio corpo não exalasse um odor de sepultura, suas mamas eram flácidas, como se ele próprio não fosse um saco de gordura e cicatrizes, ela não era virgem, como se ele, aos 49 anos, ainda pudesse performar como um jovem. 6 meses depois, o casamento foi anulado. Anne, sábia, aceitou a humilhação com dignidade e saiu da corte com uma pensão generosa. Henry, em um gesto raro de clemência, poupou sua vida. Cromwell não teve tanta sorte. O homem que arquitetara a ruptura com Roma, que dera a Henry o divórcio de Catarina de Aragão e a cabeça de Anne Boleyn, agora pagava pelo último erro, ter arrumado uma noiva feia para o rei. Na manhã de 28 de julho de 1540, sua cabeça rolou no cadafalso. No mesmo dia, Henry, sem perder tempo, casou-se com Catherine Howard. Ela tinha 17 anos. Ele, 51. Era uma farsa grotesca. Henry, quase imóvel em sua cadeira reforçada, com a perna enfaixada e o hálito a vinho azedo, olhava para a jovem rainha como um lobo faminto. Catherine, por sua vez, logo descobriu que ser esposa de um rei velho e doente era menos um conto de fadas e mais uma prisão dourada. Os aposentos reais fediam a doença, as noites eram uma tortura de silêncios e suspiros abafados, e o rei, aquele monstro que um dia fora um deus, já não conseguia nem sequer consumar o casamento. Os boatos de sua impotência espalhavam-se como fogo em palha seca. O rei não pode mais performar, cochichavam os cortesãos. Nem mesmo com uma virgem. E então, como era de se esperar, Catherine buscou consolo onde pôde. Thomas Culpeper, um dos gentis homens da Câmara Real, era jovem, bonito e, acima de tudo, disponível. Cartas foram trocadas, encontros furtivos arranjados, risadas abafadas nos corredores escuros de Hampton Court. Por um breve momento, Catherine deve ter se sentido viva novamente. Mas Henry VIII não era um homem que perdoava traições. E quando as provas da infidelidade chegaram a seus ouvidos, a fúria que despertou nele foi bíblica. Não importava que seu próprio corpo tivesse condenado ao fracasso. Não importava que ele, em sua decadência, fosse mais um espectro do que um marido. Para Henry, a rainha lhe pertencia, assim como a Inglaterra, assim como a igreja, assim como tudo mais sob seu domínio. E se ela ousara desafiá-lo, que pagasse. O preço, como sempre, seria sangue. Mas antes de chegarmos ao fim desse reinado que abalou a história, é preciso entender que Catherine Howard não foi apenas mais uma vítima das fúrias de Henry, ela foi o sacrifício perfeito para um rei que já não reconhecia mais a si mesmo no espelho. Sua relação com Francis Dereham, antes mesmo do casamento real, era uma mancha que o orgulho de Henry não poderia tolerar. E quando as confissões arrancadas sob tortura revelaram não apenas o passado de Catherine, mas também seu envolvimento com Thomas Culpeper, um homem da própria corte do rei, o veredicto estava selado. Não haveria clemência. Não haveria apelos. Aos 16 anos, ela foi arrastada para a Torre de Londres, onde as paredes soavam com o medo de séculos. E em 13 de fevereiro de 1542, com a mesma lâmina que ceifara a vida de Ana Bolena, seu pescoço foi cortado com um único golpe. O corpo ainda trêmulo foi enterrado sem cerimônia, como se Henry quisesse apagar até a memória de sua existência. No dia seguinte, Culpeper e Dereham seguiram-na para o cadafalso, seus corpos esquartejados e exibidos como advertência. Ninguém desafiava o rei sem pagar com tudo. Enquanto o sangue de Catherine ainda manchava a neve de inverno, o império de Henry se expandia além das fronteiras da Inglaterra. A Irlanda, aquela terra rebelde e indomável, finalmente seria dobrada à sua vontade. Não por espadas, pelo menos, não apenas por elas, mas por uma jogada de mestre, a lei. Em 1541, o parlamento irlandês,
pressionado por uma elite local que via vantagens em se curvar a Londres, aprovou o ato da coroa da Irlanda. De repente, Henry não era mais apenas senhor da Irlanda, um título vago, quase simbólico. Agora, ele era rei. Um título que carrega peso, que exige lealdade, que transforma resistência em traição. Os lordes gaélicos, acostumados a governar suas terras como pequenos reis, foram obrigados a se ajoelhar. Um a um seus domínios foram sendo engolidos pelo sistema inglês, suas leis substituídas, suas tradições sufocadas. E quando a resistência surgia, como na revolta de Silken Thomas, filho do Ard de Kildare, a resposta era implacável: execuções, confisco de terras, e a promessa de que a próxima geração seria criada sob a sombra da coroa. Era o início de algo muito maior, a plantação da Irlanda, um projeto que transformaria a ilha em um campo de batalha por séculos. Mas Henry não era um homem de meias medidas. Se a Irlanda seria sua, a Escócia não poderia escapar. Quando a pequena Mary Stuart nasceu em dezembro de 1542, herdeira de um trono que Henry cobiçava há décadas, ele viu sua chance. Um casamento entre Mary e seu filho Edward uniria as duas coroas sob o cetro inglês, e quem ousaria desafiar um império assim? Então começou a corte bruta, não uma guerra declarada, mas uma campanha de terror. Vilas queimadas, campos arrasados, homens, mulheres e crianças massacrados para que a Escócia, de joelhos, entregasse sua rainha Child. Henry não se importava com o custo. Afinal, ele tinha o ouro dos mosteiros, saqueados em nome da reforma, e um exército disposto a derramar sangue alheio. Boulogne foi tomada, Calais fortalecida. E enquanto a França se contorcia sob o peso de suas próprias guerras, Henry sonhava alto. O Império Britânico, uma dinastia invencível, um legado que ecoaria pela eternidade. Mas até reis são mortais. Em 1546, o homem que já fora um gigante, um titã de carne e ambição, estava reduzido a uma sombra. Suas pernas, outrora capazes de derrubar adversários no campo de justa, agora apodreciam sob bandagens fedidas. A obesidade o sufocava. A sífilis, diziam os sussurros, corria em suas veias como veneno. Ele se isolou em Whitehall rodeado por poucos, temido por todos. Até seus médicos tremiam ao se aproximar. Em janeiro de 1547, quando Cranmer foi chamado para ouvir sua confissão final, encontrou um rei que já não conseguia falar. Apenas os olhos, aqueles olhos que haviam ordenado execuções, queimado hereges e destruído abadias, ainda brilhavam com uma faísca de comando. Quando o arcebispo perguntou se ele confiava em Deus, Henry, em um último ato de força, apertou sua mão. Um gesto, um adeus, uma ordem silenciosa: continue meu trabalho. Na manhã de 28 de janeiro, o leão morreu. E com ele, uma era. Mas o sangue de Henry não secaria tão cedo. Seu filho, Edward VI, uma criança de 9 anos com olhos de aço, herdaria um reino dividido, uma nobreza faminta e uma fé em frangalhos. E enquanto o corpo do rei era preparado para o túmulo, ao lado de Jane Seymour, a única esposa que lhe dera um herdeiro masculino, as engrenagens do poder já giravam. Edward Seymour, Duque de Somerset, assumiria a regência, mas não por muito tempo. A Inglaterra que Henry deixará para trás era uma fera acorrentada, pronta para se voltar contra si mesma. E o pior, tudo isso havia sido exatamente como ele queria. E então, como um lobo que se veste com pele de cordeiro, adentrou o palco John Dudley, Duque de Northumberland, um homem de sorrisos afiados e ambições ainda mais cortantes. À sua volta, o jovem Edward VI, frágil como vidro soprado, era cercado por reformadores protestantes que, como corvos sobre carniça, aproveitaram a fraqueza do trono para impulsionar sua própria revolução. Não bastava mais a meia medida de Henry. Agora a Inglaterra seria esfolada de seus santos, seus vitrais, suas riquezas eclesiásticas, tudo em nome de uma fé purificada, crua, quase cruel em sua austeridade. As igrejas, outrora joias reluzentes da piedade medieval, foram reduzidas a cascas vazias, seus altares saqueados, suas imagens queimadas como ídolos pagãos. E o povo? O povo aprendeu a adorar outras coisas: o ouro que fluía das abadias dissolvidas, o poder que mudava de mãos como cartas em um jogo trapaceado, a promessa de uma salvação que não dependia mais de Roma, mas de um livro em sua própria língua. Sim, a Bíblia em inglês, essa era a grande conquista, o farol na tempestade. E junto dela, o livro de orações comuns, obra-prima de Thomas Cranmer, o mesmo homem que Henry, em seus momentos de lucidez teológica, havia protegido e elevado. Cranmer, o arquiteto silencioso da reforma, tecia palavras como fios de ouro, tentando costurar uma fé que fosse ao mesmo tempo radical e palatável, calvinista nos bastidores mas anglicana na fachada.
um equilíbrio impossível, um sonho condenado. Porque a Inglaterra não era a Genebra de Calvino, e seus senhores não estavam dispostos a trocar o esplendor dos rituais pela frieza de um púlpito nu. E então, como um sopro de vento que apaga uma vela, Eduardo VI morreu. 15 anos. 15 verões, 15 invernos, e o reino que deveria ter sido seu desabou como um castelo de cartas. Naquele verão de 1553, Northumberland, em seu desespero, tentou um golpe de mestre, coroar Lady Jane Grey, a neta de Henry, uma marionete protestante em um tabuleiro de sangue e ambição. 9 dias. 9 dias foi tudo que durou aquele sonho febril, antes que a história risse em sua face e Mary Tudor, a filha esquecida, a católica ferrenha, a herdeira legítima de Caterine de Aragão, marchasse sobre Londres com um exército de leais e uma cruz no peito. Quando, em 1º de outubro daquele ano, Mary foi coroada em Westminster, entre cânticos em latim e o cheiro de incenso que há anos não se via, deve ter havido quem se perguntasse: o que diabos Henry estava pensando? Afinal, era ela, a filha que ele havia repudiado, a mulher que Roma nunca abandonara, a última flor do catolicismo em um jardim envenenado por heresias. 5 anos depois, quando Mary morreu e sua meia-irmã Elizabeth subiu ao trono, a roda da fortuna girou mais uma vez. A filha de Anne Boleyn, a bastarda que se tornou rainha, não seria nem católica nem puritana, mas algo muito mais perigoso: moderação. Uma igreja anglicana que Henry, em seus momentos de honestidade, talvez tivesse aprovado, não por convicção, mas por conveniência. Uma fé que servia ao Estado e não o contrário. E assim o legado de Henry VIII, esse monstro magnífico, esse rei que foi ao mesmo tempo o melhor e o pior de sua época, permaneceu como um espelho quebrado. Um homem que começou reinando sobre uma Inglaterra renascida cortejada por Wolsey e More, um príncipe católico em um trono seguro, que sonhou em ser um novo Arthur, unindo um reino dilacerado pelas guerras das rosas, que por um instante fez a Europa tremer, até que a sombra de seu pai, Henry VII, sussurrasse em seus ouvidos: um herdeiro, ou nada, e então o desespero o consumiu. Porque Henry não era apenas um rei, era um homem açoitado pelo medo. Medo de que a dinastia que construíra desmoronasse como as abadias que ele mesmo demolira. Medo de que Deus o tivesse abandonado como abandonara Saul. Medo de que, no fim, seu nome fosse lembrado não pelas vitórias, mas pelas mulheres que destruíra. Caterine, a traída; Anne, a decapitada; Jane, a morta no parto; as outras, fantasmas em um corredor de poder. E Edward, o filho tão desejado que mal teve tempo de viver. Quando ele rompeu com Roma, não foi por fé, foi por raiva. Quando dissolveu os mosteiros, não foi por reformar a igreja, mas por encher seus cofres. Quando executou More, não foi por heresia, mas por desafio. Henry VIII não era um revolucionário. Era um tirano com a paciência de um deus ciumento. E no entanto, a Inglaterra que ele deixou não era a mesma que herdara. Era mais rica, mais dividida, mais perigosa. E contra todas as probabilidades, sobreviveu, não graças a ele, mas apesar dele. 50 anos de rainhas. 2 mulheres no trono onde ele só viu homens. Uma nação que sem um rei forte não apenas não ruiu, como se tornou um império. Ironias da história: o homem que obsedou por um herdeiro masculino deu à Inglaterra suas maiores soberanas. Então, digam-me, Henry VIII foi um gênio ou um louco? Um visionário ou um carniceiro? Um rei necessário ou um aviso do que acontece quando o poder não conhece limites? E vocês que olham para trás com o luxo da distância, o que teriam feito no lugar dele? Teriam desafiado Roma? Teriam queimado hereges? Teriam, como ele, olhado para o espelho e visto não um homem mas um Deus? A história não dá respostas. Só ecoa. E o eco de Henry ainda ressoa, entre as pedras de Hampton Court e as páginas dos livros que ele nunca leu.